família também, oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pastor Calegari. Queridos, eu vou ficar um pouco por aqui. O mais importante é vocês darem uma olhada no que vai acontecer ali. Mas eu quero desde já agradecer a oportunidade do pastor Celso de a gente poder estar aqui com vocês, falar um pouco do programa de administração eclesiástica. Também agradecer a todos aqueles que de alguma forma confiaram na gente, no Conselho Geral, para poder cuidar dessa missão e dessa tarefa hercúlea, ou sei lá como que chama, né? Afinal de contas, nós estávamos com um programa funcionando de 2006 aproximadamente até 2016, então já havia vícios, todo mundo sabia tudo, fazia o que era certo, alguns faziam até o que não deveria ser feito, que é apagar lançamentos, alterar lançamentos lá para trás. Mas isso passou, aí veio a questão financeira como meta principal do pai, por causa das questões contábeis e junto à Receita Federal. Então o foco no começo foi exatamente a questão financeira. E por conta disso, nós tivemos algumas dificuldades de adequar o demais, como eu vou expor para vocês aqui e já fiz ontem. Nós temos uma equipe, na verdade, que eu estou coordenando, e nós temos um programador que ele funciona de acordo com demanda. Então, muitas coisas ou problemas do programa demoram para ser resolvidos, justamente não é por minha causa, é porque eu dependo de outra pessoa para resolver a questão, porque eu sou pastor, né? Então, eu preciso cuidar das vidas. E o foco é lá. Então é importante você ter paciência quando muitas vezes uma solicitação sua não é atendida imediatamente, né? Por exemplo, tem gente que me manda e-mail 2h40 da manhã, às 2h45 cobrando, e aí? E a resposta? E 10 para as 3 da manhã, eu estou esperando, né? Ele acha que tem alguém em algum lugar à disposição para responder o suporte. Quem dera tivesse, né? Mas não temos essa condição ainda. Então, no demais, nós temos algumas estatísticas para vocês aqui. No mês de maio hoje, nós temos uma base de dados muito grande e complexa, e quem trabalha na área de desenvolvimento de software sabe que essas coisas são muito complicadas. Nós temos hoje na nossa base de dados, então, 298.610 pessoas com os seus dados pessoais cadastrados, né, arrolados. Muitos deles já não estão conosco e outros estão aí. Nós temos aqui uma questão muito importante a respeito dos nossos dados, porque recentemente já foi aprovado no Congresso a Lei Geral da Proteção de Dados. A nossa igreja ela é totalmente responsável por todos esses dados que estão aí. Então, esse é um dos fatores também pelos quais a gente não pode ir no mercado comprar um produto pronto, o Xush que você usou tanto tempo, ou outro qualquer, que era para a realidade da sua igreja, de uma igreja. O pai, ele tem que lidar com a realidade de toda a nossa denominação. E aí no canto direito vocês têm um pouco dos números do que a gente tem que trabalhar. 1.775 clérigos, né? Nós temos 2.838 usuários hoje, pessoas que têm acesso ao pai, certo? Nós temos diariamente, ou seja, nem todo mundo acessa todo dia, mas a média de acesso é de 1.274 pessoas, entendeu? Acessando constantemente o nosso programa. A qualquer momento, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, tem gente fazendo lançamento. Geralmente 20, 25 pessoas ao mesmo tempo logadas, mexendo no pai. Nós temos aí lançamentos diários, só da parte financeira, 1.870 novos lançamentos todos os dias. São 147 distritos, 860 igrejas, 1.181 congregações, 50 secretarias
gerais e regionais, né? São as 5 gerais e as 45 regionais. Então não é só assim fazer um programa que resolve o problema de uma igreja local. Nós temos esse universo enorme, né? Que como organização ela tem esse monte de filiais, um monte de gente que acessa, muita gente prestando conta. Então eu sei que às vezes há o desejo que a gente resolva o nosso problema pessoal de forma imediata, mas nós fazemos parte desse bolo aí. Eu e você estamos incluídos nesse grupo. Somos a família wesleyana, amém? Isso é bom demais. As maiores demandas do suporte do pai, e já fica aqui registrado, eu sei que muitos já devem saber, mas sou eu mesmo que respondo o suporte do pai. Então, quando alguém manda uma pergunta desaforada, eu não sei o que vocês estão fazendo aí, que não resolve o meu problema, né? E eu, com toda a educação, né, me colocando no lugar dessa pessoa, de como ela vai receber a resposta, né, eu tenho que responder com tranquilidade, calma, né, com paciência, para poder, né, manter a espiritualidade. Então, a espiritualidade dessa pessoa, porque a minha está contida. Então, nós temos no comecinho, haviam cerca de 80 e-mails todos os dias para responder. Hoje, atualmente, está na faixa de 20 a 30. E assim, uma informação que é relevante. Desses 2.838 usuários do sistema, que você vê lá naquele cantinho, eu tenho a listinha dos que frequentemente tem pergunta, dúvida, sempre dá problema na igreja dele. É sempre um número, tirando o 28 ali, é aquele número, certo? Então é cerca de 40 pessoas que constantemente dele tudo some, tudo não funciona, some errado. Essa lista existe, tá bom? Um dia, quem sabe, ela pode ser requerida pelo bispo para mim que está aqui. Então, no suporte do pai, a primeira demanda, número 1, é senha de acesso. Então, eu falei na palestra ontem que ontem mesmo, meio-dia e 20, um SD me liga no ano de 2019, o pai está funcionando desde 2016, janeiro, pedindo a senha dele para acessar o pai. Então, é assim, né? É a demanda de senha. Outra demanda de senha é: esqueci minha senha. Gente, vocês podem pôr no pai a senha que vocês têm para o cartão de crédito, que tem letra e número não, mas enfim, o que nós não temos acesso às senhas. Nós, nem eu, programador, nós não sabemos a senha. Quando você cadastra a sua senha, ela é criptografada e não tem como quebrar. Não tem, eu não tenho como visualizar. Se eu entrar aqui no banco de dados e mostrar a tua senha cheia de letras e números, maiúsculo, letra maiúscula, minúscula, misturado com números, são 128 caracteres, não tem como quebrar. Então, fique tranquilo, não precisa colocar o pai aqui, eu vou pôr uma senha, uma outra, que você só vai lembrar dela depois, quando nunca mais lembra, né? Então, pode pôr aquela que você está acostumado no seu e-mail, quem sabe, no seu dia a dia, porque o sigilo é absoluto, nós não temos como saber a senha. Mas temos problemas, às vezes, na restauração de senha, quando a gente usa um servidor que é pago, né? Não um servidor gratuito como o Gmail, o Hotmail e outros e-mails aí, mas nós usamos um servidor de e-mail pago. E esse servidor nem sempre está no ar, então às vezes ele dá problema. E aí seu e-mail de senha nunca chega. Então qual é a solução? Rapidamente manda um e-mail para o suporte para você ter a senha de volta. Eu vou lá, refaço a senha, porque como eu disse, não tem como saber qual era a senha antes, mas eu faço uma senha nova e mando para você, tá? Então essa é a maior demanda hoje, é senha. Pastores podem cadastrar novos usuários, não precisa mandar um e-mail para o suporte para dizer o seguinte: eu quero cadastro aí, fulano de tal. Você pode, a menos que ele já tenha cadastro no pai, se ele tiver aí só comigo mesmo lá no suporte, tá bom? Esses detalhezinhos de usuário, eles vão ser todos resolvidos
Agora no fim do ano, se Deus quiser, nós vamos ter uma nova versão. Não fique assustado, porque aparentemente não vai mudar nada, vai continuar a mesma cara, né? A nova versão vai ser alterada no sistema em si, no background, né? E ali nós vamos ter, você que é pastor, SD, secretário, você vai ter mais autonomia para isso, para colocar pessoas e tirar pessoas, tá bom? Segunda demanda do pai maior que nós temos é desconsolidação. Essa é uma situação que até quando você escreve no Word, ele fica sublinhado em vermelho, que é uma palavra que não existe no português. Ela existe aqui no Pai. Mas ela nem era para existir, porque quando nós fizemos o sistema no começo, está até escondida lá essa opção, nós iríamos criar uma opção para estorno de caixa. A nossa ideia era lançamentos sequenciais. Se você errasse algum, deveria fazer um novo lançamento para estornar aquele outro lançamento. Mas pensamos que isso daria uma complexidade muito grande, haja visto que nós não estávamos habituados com os caixas, subcaixas, lembra? Isso não existia no Agenda Host, e muita gente ainda não sabe lidar direito com caixa e subcaixa, de forma que isso gerou saldos negativos, como nós vamos falar daqui a pouco. Então, não existe mais desconsolidação. Lance com cuidado. Todas as vezes que você for fechar o mês, o programa ele emite antes o que? Lá em cima, relatório da consolidação. É para você imprimir aquilo ali, passar os olhos, ver se falta alguma coisa, e depois que você clica no botão lá embaixo, se estiver tudo bem, né? Às vezes tem acontecido de aparecer uma mensagem de alerta em amarelo ou laranja, dependendo se é daltônico. Essa mensagem ali, ela diz que está faltando, por exemplo, se você ficar sem lançar água no seu caixa, ele vai te dar um alerta, dizendo, ei, está faltando água aí. Às vezes pode ser esquecimento de lançamento, aí ele ajuda, às vezes não, às vezes paga no mês seguinte dobrado, como acontece por causa das datas aí de fechamento. Então, a desconsolidação nos criou muitos problemas, muitos. Inclusive a nível do próprio banco de dados, porque eu expliquei ontem aqui por que nós não podemos ter mais desconsolidação, porque toda vez que desconsolidava o caixa de uma igreja, interferia em todas esses lançamentos que estavam sendo feitos todos os dias, né? Então, é muito arriscado mexer com esses dados lá no banco de dados, porque quando nós consolidamos um caixa, o sistema ele pega aquele mês, ele vai no débito e crédito para dar o saldo de cada caixa, e aí nisso há uma tabela onde é guardado lá o mês, a igreja, a região, o distrito e vários dados se referindo àquele caixa, inclusive ao caixa em si, o subcaixa, totaliza ali e fecha cada lançamento daquele que foi totalizado, marca um asterisco, isola ele e ele só é acessado por livro caixa. E isso é feito em todos os caixas da sua igreja. Tem igreja que tem 2 caixas, tem igreja que tem 15 caixas por aí, né? Então isso é feito de forma dinâmica naquele momento. Quando você pede para desconsolidar, o sistema tem que ir lá no arquivo dos saldos, dos caixas, apagar, achar no meio de tantos milhares, né? Achar aquela chave, apagar, voltar lá no arquivo de lançamentos, onde nós temos cerca de 15 milhões de lançamentos já armazenados, e procurar qual que se referia àquilo lá e apagar. Então, durante algum tempo, no ano retrasado, não sei se vocês se lembram, os mais antigos, chegou a aparecer lançamentos de uma igreja em outra igreja. Isso aconteceu com alguns, não aconteceu com todos, mas acontecia com alguns. Isso nos deu muita dor de cabeça durante uma semana, justamente por causa da desconsolidação. Então, conforme a orientação que eu acredito que o presbítero Dejaí já deu para vocês, no dia 10 de cada mês, a partir do mês que vem, vai fechar o mês anterior, você consolidando. Não, mas é 10. Ele falou que ia ter uma tolerância.
Não, a tolerância É do é dia 10. 5 para o dia 10. A tolerância é 10. Eu estou consertando a fala dele, ok? Com autorização do secretário-geral. Amém. Eu estou consertando a fala dele. Não é 15, é 10. O estatuto diz que é 10. Ele falou de consolidação, não de orçamento. Sim, mas acontece que você só dá o orçamento se consolidar. Amém. Eu nem quero entrar em questões de saber como que um pastor, um tesoureiro relata para a sua junta o movimento do mês se ele não consolidou aquele mês. O programa só emite livro caixa de mês consolidado. Então, quando eu chegar agora na primeira semana de junho, na minha igreja em Manaus, com minha junta diaconal, para eu chegar ali com o livro caixa impresso, que é o único documento legal que você tem, não tem outro, o Excel, o Punch, não é um documento legal, é aquele ali. Você só consegue imprimir se consolidar, se fechar o mês de maio. Se não fechar, não imprime. Então, e há muitas pessoas que não fecharam durante, não são muitas assim, uma média aí, aqueles 40, né, que não fecharam. Nós tivemos agora, nesse mês de maio, depois de todas as oportunidades dadas, enviadas, mensagens pelos secretários regionais e Comissão Regional de Estatística e Informática, nós fechamos o mês do ano 2018 contabilmente. E tinham igrejas ainda com novembro, outubro, dezembro em aberto. Isso no mês de maio. Quer dizer, eu não vou nem falar do janeiro, do fevereiro, do março, do abril. Certo? Então, queridos, isso é sério. Eu só estou aqui para ajudar o processo do pai. Mas o lançamento é responsabilidade de vocês. Tá? E um lançamento errado pode comprometer todo o processo da nossa igreja junto aos órgãos de fiscalização. O pai, você já deve ter percebido, talvez, vamos supor, nós estamos em maio, né? Eu lancei mês de março, consolidei. Abril, tirei férias, nem lancei, nem deixei ninguém lançar. Voltei de férias em maio e lancei o mês de maio. Beleza? Quando chegar agora amanhã, no último dia, né, amanhã depois da meia-noite, você já pode consolidar o mês de maio. Eu vou tentar consolidar, o sistema vai dizer assim, não existem lançamentos para ser consolidado. Por quê? Porque não adianta pular um mês, certo? Ele requer que você lance, abril e feche. Aí, numa desses e-mails educados que eu recebi, não estou conseguindo fechar, o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo aí e tal. É engraçado. Eu perguntei ao pastor, você fechou, eu vi aqui que não tem nenhum lançamento desse mês que você está querendo. E ele disse, tem que fazer. Eu falei, tem, precisa fazer. Tá bom. Aí ele foi lá e fez, somou todas as entradas indiscriminadamente e fez um lançamento de entrada. Somou todas as saídas e fez um lançamento de saída. E fechou o caixa, consolidou, deu certo. Avança, vira para frente. Mas esse, se estiver aqui, não fique com vergonha, porque você não foi o único. Teve gente mais preguiçosa que você. Teve gente que só fez lançamento de R$1 de entrada, R$1 de saída e consolidou. E andou pra frente. Esse é importante ter um nome. Então, mas não foi pastor, deve ter sido, nem foi diácono, foi alguém que usou a senha dele. Porque afinal de contas, eu não preciso lembrar o que nós sempre lembramos. Você é responsável pelo seu CPF e sua senha. Se alguém pedir teu CPF e tua senha, nós tivemos casos agora de pastores que mudaram de igreja, e o pastor, eu não sei se sem maldade, sem malícia, por preguiça, por o que foi, não sei,
Mas ele deu o CPF e a senha dele para o outro usar para a igreja nova, porque ainda não tinha chegado a habilitação. Então ele tenta resolver um problema, você está certo, tinha que ter chegado logo, a tua nova igreja tinha que estar ali, mas tentou resolver um outro problema, que é o quê? Dar ao outro pastor acesso a todas as tuas informações, impostos, os teus dados pessoais, está tudo ali. Teve um dos e-mails que eu recebi, que uma tesoureira me mandou e falou, está errado aí o que o pastor recebe, não é só isso não, na prebenda dos impostos. Aí eu percebi assim, ela está usando a senha dele. Aí eu mandei um e-mail para ela e disse, irmã, procure seu pastor, fale isso para ele. Aí ela me respondeu, está tudo certo aqui, já está tudo resolvido, pastor. Então você percebe. Se você der seu CPF e sua senha para outro usar, é complicado. Tem outras situações também de CPF que é dado para um tesoureiro, para um outro diácono, e vão lá e alteram o nome daquela pessoa e continuam usando o CPF dela. Isso é crime. Isso é crime. Você não pode usar o CPF. Por isso que nós colocamos o CPF como mecanismo de acesso. Porque isso é sério. Isso aqui não é só controlar, não é porque nós queremos controlar a igreja, saber isso aqui. Não, é porque nós temos que prestar conta. Isso é sério. E tudo que é feito no pai, o pai guarda. Tudo. Entendeu? O pastor é interpelado pelo seu bispo ou pelo secretário da sua região e diz, cadê os lançamentos que você não lança? Aí ele responde para o seu pastor, para o seu bispo, eu já pedi tantas vezes a minha senha, até hoje não chega. Aí os bispos, né, com respeito, mas chegam a mim, pastor Calegari, precisa dar uma atenção, o meu obreiro, qual o nome dele? Eu vou ver. Ó, bispo, ele recebeu a senha, ele entrou, alterou os endereços dele, alterou o telefone. Porque fica tudo guardado, não adianta dizer, eu não lancei, eu não fiz, não sei quem foi. Pode ser alguém usando teu CPF com a tua senha. É o inimigo. É a entidade. Não tem como fazer isso. Tá? Eu quero esclarecer isso para saber mesmo, para você ficar tranquilo e saber que tudo que é feito com o seu CPF é guardado. O pai guarda o que você fez, o IP da sua máquina. Eu sei dizer em que cidade você estava na hora que você fez aquele lançamento. Não sei dizer o lugar direitinho, mas sei dizer mais ou menos onde você estava. Porque fica tudo guardado. Tudo. Né? Então é importante haver esse cuidado com as informações. Né? E ali nós temos o nome do pastor, que é a terceira informação que mais dá demanda. Porque o Wesley Rosto não tinha isso. Que era o quê? Batismo e recebimento, a gente poder anexar o nome do pastor que fez, porque é uma ferramenta que a gente quer criar futuramente para os bispos, para auxiliar eles na hora de gerenciar, não é? numa nomeação, um pastor que batiza mais, tem aquele que exclui mais, tem aquele, né? Então o bispo fica a par disso, porque a menos que ele tenha uma visão de Deus, dizer, Deus me mandou levar você para lá, ele vai olhar para os papéis, não é isso? A Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, se ele não for profeta, ele tem que ter papel na mão, para ver que, de repente, aquele obreiro, ele é um obreiro de muito valor, é um evangelista, ganha muitas almas, né? Mas às vezes perde também do jeito que ganha. Então, tudo isso a gente quer criar uma ferramenta futura, ela ainda não pode ser aperfeiçoada, para dar essa segurança maior, né? Na hora, e gerar um histórico de igrejas e pastores. Mas muitas pessoas me pedem, dizendo que o nome delas não estão ali. Eles não estão lá aparecendo por duas razões. Primeiro, o escritório regional não fez a devida nomeação, né? Porque existe um módulo do escritório regional, onde tem o nome de todos os pastores, e ali tem a nomeação para ser incluída. Ali a secretária de um bispo, ela vai fechar a nomeação do pastor, terminou aquela igreja, vai incluir uma nova nomeação para ele, e então o nome dele vai aparecer, ou por uma limitação do sistema, não é uma falha, uma limitação,
que ele só aceita uma nomeação. Então, se você é pastor de 2 ou 3 igrejas, que acontece, mas tem gente assim, então se a secretária for cadastrar a primeira nomeação, depois a segunda, depois a terceira, o que vai valer lá é a terceira, e talvez a terceira é aquela igreja que você menos trabalha nela, então você não vai ver seu nome lá. Isso só será resolvido, esse problema, no final do ano, na nova versão. Quarta maior demanda que a gente tem é de saldo negativo. Desde janeiro de 2016, a gente vem permitindo, por conta das dificuldades de lançamento dos caixas e subcaixas, ainda que o pai tenha vídeos tutoriais explicando tudo o que deve ser feito nos lançamentos, como transferir os caixas, está tudo lá no YouTube, mas não precisa ir no YouTube, vai na nossa página, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um blog, esse blog é wesleyana.com.br/pai, e aqui nós temos, as letrinhas estão pequenas aí para vocês, né? Deixa eu tentar aumentar aqui essa letra. Então nós temos aqui, ó, logo de cara a primeira, o caixa não consolida porque está negativo, aí você clica aqui. Quando você clica, vai aparecer ensinando o procedimento, né? E eu sei que às vezes dá preguiça de ler e dá preguiça para consertar aquilo que fez de errado, mas ó o tanto de coisa que você vai ter que fazer para consertar o saldo negativo. Entendeu? Então às vezes é melhor lançar certo, né? É melhor lançar certo, porque aí não tem que ler tanta coisa e não tem que tentar resolver tanta coisa. Porque eu sei que às vezes é a demanda, a gente tem que cuidar das vidas e não dessas coisas, mas para isso tem boas pessoas na igreja, tesoureiros, né? Às vezes é um diácono, ou até um presbítero, ou uma pessoa da sua confiança para fazer isso, fazer bem feito. Por quê? Os saldos de caixas não pode ser inventado, não pode ser uma coisa tirada de nada, certo? Você precisa, você que assumiu uma nova igreja agora em janeiro, você, como eu, deve ter sentado com o seu tesoureiro e falar o que era o saldo que havia no 1º de janeiro de 2019. Está aqui, não é, está aqui em papel, eu quero ver o extrato do banco, quero ver o dinheiro que está no cofre, isso aí é o que é o saldo. Não, mas tem umas coisas que a gente lançou, esqueceu de lançar, eu não sei como esse programa aí novo, ele fica somando as coisas sozinho, como se fosse uma entidade que funcionasse sozinho. Mas não é assim. Esse programa é mais ou menos quando a gente fica, mas é uma entidade boa. É mais ou menos quando a gente fica discutindo com a voz do GPS. Essa mulher fica me mandando toda hora de coisa errada, como se fosse uma pessoa que estivesse ali. Então, queridos, precisa acessar o blog, né? Esses dias alguém me mandou um e-mail e falou: cadê o botão para incluir um novo membro? Porque eu não estou achando, eu preciso cadastrar os novos membros. É porque não vem aqui no blog. Porque aqui no blog está em ordem decrescente. Ó, como receber um novo membro? Como receber? Aí você vai clicar em cima e aí não precisa ler não. Basta recostar a cabeça e ouvir. Vai ouvir eu falando e explicando um certinho ali, ó, o mouse vai estar te ajudando, tudo que você vai, olha lá, tudo que você está fazendo, clica aqui, vai ali, olha ali e tal. Então, não tem porquê, ó, nós temos aqui só desse vídeo 1.724 visualizações. Eu acho muito pouco, né? Talvez seja por isso que esteja uma bagunça o rol, mas nós vamos falar disso mais daqui a pouquinho, tá bom? Então aqui no wesleyana.com.br/página você tem as informações da secretaria da igreja. Ó, cadastrar visitante congregado ou tornar um visitante congregado, dízimos e membros congregados no livro grade, vamos falar do livro grade daqui a pouco, como separar os membros da sede ou congregação, como atualizar os oficiais da igreja, como lançar os dados ministeriais dos membros, diretor, conselheiro, etc.
Como tratar um membro disciplinado, como excluir um membro do rol a pedido de abandono ou duplicidade, como transferir membro para outra igreja wesleyana, como transferir membro de uma congregação da sede ou para outra congregação, como receber membro que foi excluído por reconciliação, como imprimir os membros da sede ou congregação, está tudo ali. Bom, se a parte é financeira, se você está tendo dificuldade da parte financeira, no pai.com.br/pai, aliás, 2017, embora você não precise digitar aqui, porque tem uma referência que lá naquele que leva aqui. Aqui tem tudo. Como cadastrar um visitante, isso aqui já foi, né? Não consigo imprimir o livro caixa nem balancete. Onde lanço o saldo inicial? Igrejas de pastores do meu distrito estão erradas sobre o uso do CPF para acessar o pai. Né? Isso aqui é muito complicado. Tem gente que usa e-mail de terceiro e outra pessoa pedindo um e-mail, pedindo sempre o nome do pastor. Né? É complicado dar. Demora às vezes para sair a senha por causa disso também. Porque eu não vou dar a senha. O pastor chama-se Francisco, mas a irmã Rosa entrando com o e-mail do Joaquim pedindo uma senha de acesso ao pai. Não vai. E teve eu não sei se era uma ou uma, porque eu não consigo discernir quem está escrevendo ali, né? Que foram 5 e-mails. No último ela falou, tá bom, eu vou falar aqui com o meu SD. Eu falei, isso, fala com o seu SD. Porque eu estou pedindo, não, eu quero o e-mail do pastor, o nome dele, né? Ou pelo menos da esposa ou da filha, porque a pastora não usa, para pedir, né? Porque eu não posso usar o CPF e tal. Teve uma outra que ficou chateada, não está aqui, com certeza, né? Porque ficou chateada porque eu tirei o acesso dela, ela estava usando o CPF e a senha de outra pessoa para fazer lançamento. Né? Ela teve dúvida, por que tal, não sei o quê. Eu falei, quem é você? Aí eu sou a irmã fulana de tal. Eu vou lá na lista do usuário, eu não acho ela. Aí eu pergunto, mas você está entrando no programa com o CPF de quem? Aí demora a resposta. Mas ela chega porque a irmã vai precisar resolver o problema. Não, mas eu estou usando emprestado. Aí eu mando de volta um e-mail só dizendo o seguinte, sobre o uso do CPF para acessar o pai, alertando. Né? Então é isso aí. O nome do pastor, saldo negativo, a gente tolerou, e foi uma tolerância muito grande. Muito grande. Passou o ano 2016 inteiro, passou o ano 2017 quase inteiro, para que em agosto ou setembro viesse a norma, então, da contabilidade de não aceitar mais. Não pode fechar o caixa negativo, tem que resolver esse problema. E aí foi emitido ali aquela postagem para ensinar a resolver um problema de saldo negativo. Também não era uma coisa assim, de a maioria, tá bom? Eu quero assim, louvar a Deus pela vida de vocês. Aliás, acho que só quem acerta está aqui, né? Os errados não vieram. Né? Porque quem acerta está aqui, sem certeza. Porque assim, a grande maioria, viu, bispo, lança direitinho, dos 2.800, como eu falei, é cerca de 40 que dá mais trabalho. O resto tudo lança direitinho. E ó, lança sem nunca pedir ajuda. E fazendo tudo direitinho. Dados cadastrados de pastores. Vocês, os clérigos, desculpe aí as missionárias, vocês foram surpreendidos recentemente, né, com a tela inicial do pai, não deixando você caminhar para frente, enquanto não preenchesse todas as informações. Todas. Tem que preencher todas. Não me pergunte por quê. Não fique bravo comigo, porque eu estou cumprindo ordem. Você vai perguntar ao presbítero Jair por quê, já deve ter explicado, é social, etc. E tal, né? Então não fique chateado comigo. Mas precisa responder todas as perguntas. E tem gente que botou ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Tem gente que inventou número. Ó. Depois cai lá na malha fina, aí reclama comigo, como já recebi e-mail reclamando. Vocês aí, eu não era para ter declarado o meu imposto de renda. Não fique chateado comigo, irmão. Eu só cumpro ordem, tá bom? Eu sou igual a vocês aí, cumprindo ordem. Né?
Então, não sou eu que crio as normas, as regras, nada. Então, assim, não fique chateado. Mas precisa informar. Se informar errado, o problema é seu. É seu. Então, muita atenção, ainda há tempo de arrependimento. Basta você ir lá nos meus dados cadastrais e preencher com carinho aquilo ali, item a item, tá? Para você poder, de alguma forma, não ter problemas aí na frente. 6. Retirada do usuário. Pelas mesmas situações da questão da senha de acesso, o programa não permite que você retire o usuário. Pastor, alguém que foi excluído, saiu. Lamentavelmente precisa mandar um e-mail, somente eu consigo fazer isso, tá bom? Essa é uma situação que nós não vamos resolver agora, só na nova versão do programa vai ser resolvido. Mas isso é tudo, está em ordem de demanda. 7. Recebimento de membros. Tem aquela dificuldade que nós já falamos. O Wesley Ana Host tinha uma base de 250 mil nomes aproximadamente, 256, 54 mil. E nós fizemos uma tarefa que nunca é aconselhada em nenhum quem mexe aí com banco de dados, sistema de informática. Quando uma empresa contrata um novo sistema, ela mantém aquele outro antigo lá, ela não traz aqueles dados para cá, porque sempre dá zebra. E deu 756 nomes foram perdidos, desses 256 mil, 756 foram perdidos. E outros, muitos, vieram numa situação truncada. Então, gente excluída que voltou, gente que já morreu, está vivo, está ativo de novo, está vivo. Por quê? Por que isso aconteceu? Eu vou explicar a vocês por quê. Porque na hora de importar, lá no Wesley Ana Host, ele permitia tudo. Lá não era o pai, não. Lá era o avô. Né? Permitia tudo. Membro ativo com data de exclusão. Aí eu pergunto, na hora de importar, o membro está ativo, mas ele tem uma data de exclusão, o que você faz? Exclui ou não exclui? Exclui. Mas e se ele está como ativo? Ou vice-versa. O membro está inativo, mas não tem data de exclusão. Tem a data de recebimento, mas não tem o dia que foi excluído. O que é que eu faço? Eu jogo ele no limbo, no purgatório. Então, assim, a decisão é muito difícil. Então, a nossa decisão, mais problema que criei para vocês, foi de trazer, na dúvida, para todo mundo na vida. Os mortos, os vivos, com respeito aí a quem, né, perdeu algum ente querido, algum irmão da igreja muito querido, e você vê de novo lá. Mas por quê? Porque às vezes o pastor deu a data de exclusão no dia da morte, mas não colocou ele como falecido, ou vice-versa. Naquele sistema tinha 2 procedimentos para fazer. 3, aliás. Tá. Marcar como excluído, colocar data de exclusão, era E lá embaixo, tirar. fazer um só. Então, assim, por isso, parece que o novo, o pai é meio complicado, mas ele é meio complicado para justamente não ter esse tipo de problema. Né? Então, não tem jeito, você precisa acertar o rol de membro da sua igreja de novo. Ah, mas eu vou ter que excluir, quem já excluiu, não ponha seu nome lá, e o sistema não é exigido que tenha o nome do pastor na hora da exclusão. Ah, mas eu não quero ser conhecido como alguém que excluiu, então não seja conhecido, mas exclua, lance, não põe seu nome, o sistema aceita fazer recepção, exclusão, disciplina sem pôr o nome do pastor, e vai para frente, né? Acerta isso aí. 8º, cálculo de imposto de renda e valor de pré-venda. É outra demanda. Ou seja, toda vez que muda a pré-venda, 915 foi a última, automaticamente, ninguém põe a mão, o próprio sistema vai solicitar que todos os clérigos, ao entrar, entrem com o valor da sua pré-venda. Aí o programa está lá, pergunta, qual o valor da sua pré-venda? Aí ele põe 915. Não é ali é o valor da pré-venda, né? Não é qual o valor de uma pré-venda, não é. A pergunta é essa, é qual o valor da sua pré-venda.
para você colocar. Se tiver dúvida qual é, às vezes tem dúvida, tem uma tabela, a tabela pastoral, né, que não está no regimento mais, mas está ali, também para nortear, porque cada região tem suas regras, tá bom? Então, sabendo que se você colocar o valor, fica responsável pelo valor que colocou. E não pode ficar nessa de vai e volta, era 1.000, agora é 1.500, agora é 2.500, era 4.500, e está muito imposto. Pastor, é 2.000, 3.000. Aliás, sempre pedem para pôr menos, não sei porquê. Tipo o ano todo, no caso, né? Queridos, eu não vou falar de imposto de renda porque não é a minha parte aqui, mas é uma bênção você declarar. Quanto mais melhor. Eu vou pagar mais, mas pode deduzir mais, pode criar caixa para comprar a tua casa, o teu carro, que um dia a Receita vai te chamar e dizer, como que você ganha 3.000 e comprou uma casa de 300 mil? Se você não lançar direitinho, Deus é misericordioso, mas o César não é, tá bom? Então é muito importante, lança ali. Eu sei que o imposto acaba sendo uma poupança para você, né? Depois é restituído, e pastor tem muito filho mesmo, vai ter muita restituição, né? Então não precisa, pode lançar. E por falar em filho, alguns mandam aqueles e-mails educados dizendo o seguinte: está cobrando muito imposto, ano passado eu pagava X, agora estou pagando muito mais. Aí eu vou ver que a filha ou o filho fez 25 anos de idade, saiu da dedução do imposto de renda. Aí eu respondo para esse pastor assim: parabéns, porque seu filho fez aniversário agora no mês de dezembro, e agora ele é maior de 24. Não deduz mais imposto, né? E quando nascer a criança, vai lá e cadastra também. Não é só tirar foto no Facebook, tem que cadastrar lá para poder deduzir o seu imposto de renda. Certo? Nono, carteirinha de membro. Esse foi eu estou fazendo a ordem dos pedidos porque são bem poucos, mas os últimos são carteirinha de membro, e devo ter aí no máximo uns 30 pedidos desses 2 anos. E ele recentemente, o pai está imprimindo a carteirinha de membro. E por último, a carteirinha de pastor, que é uma novidade que nós vamos ter, né? Se Deus quiser agora, no final deste ano. Eu falo se Deus quiser, mas vai dar certo, viu, irmãos? Quando eu falo Deus quiser, porque Deus está querendo e está ajudando, dá certo. Nós vamos ter a carteirinha digital, o celular, assim como já é a CNH, assim como já é a carteirinha de ordem ali, de quem, né? Não precisa mais andar com ela de papel, ela vai ter um código de barra ali, você pode apresentar no concílio, no hospital. Ela vale tanto quanto a outra de papel, tá bom? Então a gente está preparando isso, porque cada região hoje tem um formato, um gosta da carteira de uma coisa, de um jeito, do outro e tal. Aí nós vamos trazer essa proposta de uma carteira única, onde cada um vai poder no seu celular apresentar, nos concílios já usar ali na catraca, porque ela vai ter o QR Code, então é só encostar ali o celular, já passa direto, ele vai reconhecer o seu CPF. Então, antigamente quem tinha computador era coisa da besta, né? Hoje besta é quem não tem computador. Novidades então para 2020. Maior e melhor controle do usuário, como eu já falei. Os relatórios estatísticos na igreja, a gente quer dar para vocês, não só aquele monte de número, entrada, saída, mas trazer aqui, né, de forma de gráficos, né, ajustar melhor para vocês. Uma melhor gestão regional e distrital aí para os SDs, para os secretários regionais, para os gerais. O aplicativo, né, móvel, com a carteirinha digital, com a captura de documentos, né? O nosso aplicativo Pai, ele funciona no seu tablet ou no seu celular, de forma às vezes precária, porque a tela é pequena, né? Mas ele funciona. Mas a gente vai ter um aplicativo só para coisas básicas, por exemplo, para na hora ali do culto, quando está contando a oferta, já dá entrada ali no próprio aparelho telefone, não precisa ligar o computador.
e capturar o documento da nota fiscal, porque nós precisamos, tá bom? Por causa de fiscalização ou pretensas fiscalizações, de ter os documentos ali dos lançamentos, das saídas. Por favor, por nós, nossa igreja, não some as saídas todas lá e lança de uma vez só, não faça isso. Vou botar todas essas notinhas aqui, vou somar, pôr em outros e amém. Não deu tempo, Deus sabe, não preciso orar mais, não preciso visitar mais mesmo, vou ficar cuidando desse pai aqui. Não, irmãos, tem que ser cada lançamento, nota fiscal, CNPJ. Acho que vocês já viram a palestra aí do T-Rex que vem aí, né, dos dinossauros aí que estão vindo da Receita, eles vão vir, né? Então, é preciso lançar cada movimento, porque depois a gente envia para a contabilidade e para a Receita Federal os lançamentos todos. E aí um dia o fiscal chega e fala, eu quero a nota deste lançamento sair daqui. Aí a gente olha para ele e não vai ter o que dizer, né? Porque é um outro diverso de 15 mil, de 20 mil, então é difícil. Então, no novo programa que a gente está já em desenvolvimento, você vai poder tirar uma foto já do seu, né, da nota fiscal, armazenar aquilo ali, vai estar guardadinho, e outras funcionalidades que virão. Quero tirar uma dúvida para vocês a respeito do livro grade. O livro grade, ele é problemático, ele, de fato, a gente que eu digo, eu, junto com o programador, quisemos fazer uma coisa para facilitar os lançamentos, que é justamente você poder ter tipo uma planilha do Excel ali, sair lançando, nome, só que isso gerou problemas de programação, parece simples, mas não é. E até hoje o nosso programador não conseguiu resolver esse problema, que parece uma coisa simples. Eu mesmo já cobrei dele algumas vezes. Então o que acontece? Você quando vai no livro grade, está tudo pequenininho ali, né? Ainda mais uma hora dessa da noite. O olho já está fechando. Pronto. Então eu pego aqui a irmã Francilene, e eu lanço aqui no meio desse mês aqui, eu vou lançar R$50. Dei Enter, alterou com sucesso, eu lanço no de baixo aqui, R$30. Dei Enter, alterou com sucesso, eu venho aqui de novo em cima da Francilene, no mês seguinte eu vou pôr R$70. Dei Enter, fica fácil isso. Essa facilidade nos criou problema. Existe um bug aqui no programa que não vai ser resolvido nessa versão aqui, tá? Então aprendam aí para não ficar com dor de cabeça. Tá lançado ali, tá? Tá ou não tá? Lancei esse daqui agora. Aí eu vou pular para o irmão Francisco. Não sei se tem Francisco aqui. Eu quero pesquisar aqui em cima o nome. E tem a irmã Francisca aqui. Aí eu vou colocar lá em fevereiro R$50 da irmã Francisca. Entra. Que bom. Agora eu quero tirar da pesquisa ali o FRA e vai voltar tudo como estava antes. Cadê os lançamentos que eu fiz aqui? Deu F5 para a página. Então, isso é um bug do programa. O programa não guardou. Guardou. Se você der o F5, como eu estou dando aqui agora, ele vai estar vindo devagar. Vamos ver aqui. Tá vindo. Olha aqui, ó. Tá vendo? 50, 50, 70, 50. Entendeu? Quem é programador aí sabe, aqui são um monte de rotinas de JavaScript, isso é complicadíssimo de fazer, muito complicado. Porque cada lançamento que é feito aqui, naquele momento tem que ir lá no banco que eu falei, naquele banco gigante, jogar lá, gravar e vem para cá. Só que aqui ele não está buscando de novo. Para buscar de novo tem que apertar o F5, aí tem que
dar o refresh na página, entendeu? Ele não faz isso automático. Então, lamentavelmente não faz. Ou você aperta o F5, ou você vai ter que apertar aqui vai ter que clicar de novo. Se você clicar de novo em livro grade, é a mesma coisa que fazer o F5, ele vai atualizar a página e os nomes vão estar ali, vai estar tudo gravadinho ali, certo? Outra coisa que ele não faz e não vai fazer, só a próxima versão, é somar os dízimos de um mesmo mês. O membro chega e você tem que somar. O olho aqui. Então, era 50, mas ele deu mais 20, eu vou ter que vir aqui e conceder. Oi. Nesta nova versão que virá, não tem como, ao lançar no movimento, ele migrar para o grade? Porque sim, isso vai acontecer. Vai acontecer. Você vai, quando lançar no movimento ou no grade, eles vão estar intercalados. Mas isso aí, tecnicamente, é um problema. Porque tu vai ficar com um livro caixa que vai lá na esquina. Que vai lançar um por um. Mas é o movimento financeiro tem que lançar o É porque hoje, pastor, vamos deixar as perguntas para o fim. Hoje, você tem que lançar a entrada de dízimo. Alguns totalizam o dízimo do dia, não está errado. Neste culto entrou R$ 1.500 de dízimo. Você somou tudo, 500, 700 ali, deu 1.500, somou, lançou. Beleza, está certo. Outros lançam dízimo a dízimo. É o melhor. Ótimo. É um lançamento, você vai fazer mais, mas não está errado não. Lança lá 01, 01, 01. Dízimo de membro. Pagante favorecido. Joaquim Ferreira da Silva. Valor, pá, lança. Aí vai para o 51, 01, de novo. Dízimo de membro. Maria Francisca. No próximo, isso aí vai estar interligado com o livro grade. Isso aí, tá bom? Porque no próximo programa, na atualização, não é o próximo programa, na atualização próxima, a gente vai abrir lá no lançamento para definir, inclusive, fornecedor, né? A gente vai poder nomear, né, de uma forma mais clara para quem foi o pagamento ou de quem é o recebimento, no caso do dízimo, por exemplo. E você vai poder nomear pagamento para os pastores. Às vezes tem igreja que tem 2, 3, eu tenho 5 pastores lá na igreja. Então, você, quando pega a prebenda, você, no final ele soma lá no livro grade, tudo no caixa, no livro caixa, soma todas as prebendas de todos. Aí fica ali sem saber quem é quem não é. Aí tem que tirar um movimento diário, só no movimento diário que isso aí aparece. Certo? Então, essa parte aqui do livro grade, tem que usar esse macetezinho, não tem como superar isso aí, tá bom? Outra situação, para terminar aqui, isso é muito importante, porque são os lançamentos corretos que vocês precisam fazer. Então, os dízimos dos pastores. Eu sei que tem região que é o próprio pastor que vai na caixa, na boca do caixa e deposita para o fio, a conta do fio. Ótimo, mas não é a maioria. A maioria é esse caso aqui. A tesoureira ou o tesoureiro retém o dízimo do pastor, retém não, recebe, no caso, né? O pastor dá o dízimo, recebe, e aí ela repassa para a Secretaria de Finanças, para a Ação Social e para a administração, no caso o FIO. E quais são os códigos que você tem que usar? Então, o dízimo do pastor, na entrada, você tem que no 10103, que é dízimo de clérigos, né? Bispos, pastores e missionários, a metade, que é aquela metade ali, é a metade do fio. A saída dela, deixa eu ver aqui, pronto. Esse aqui é a entrada e aqui está a saída dessa metade, no 2,1611. Essa saída está indo para o fio, tá? Que é estatutário. Aí você tem os 25%, né? Que mudou recentemente. Então, a igreja local só vai ficar com 25%. Então, o dízimo normal, que vai entrar ali, no 10101,
E no 1.2304, os outros 25% para a Secretaria-Geral de Ação Social, para a ajuda do Fundo dos Jubilados. Aqui é a entrada, a saída dele está aqui, ó, no 2, 18 e 19. Já está criado no plano. Já está criado no plano. Isso tem que casar, o valor que está aqui tem que casar com o valor que está ali. Imposto de renda. Entrada, 10701, que é imposto retido dos clérigos. 100% do valor do imposto. E a saída, 21811, 100% do valor está indo para a Secretaria Regional de Finanças, para ela pagar o DAF lá, junto à Receita. Tem regiões que tem cota única, mas algumas não tem. Então, a oferta da Secretaria de Ação Social, está aqui a entrada e a saída, 100%. A cota dos jubilados, que é o 0,5%, 21810. A cota da sua Secretaria de Finanças, o 21801, com o percentual daquilo que você dá. Tem região que é 12, tem região que é 18, né, 24, tem 29. Então é isso aí, você vai. Não as nossas, outras regiões. Cota da Secretaria Geral de Missões conforme a região, que é da cota única não, mas acho que dá R$1,25 por membro, é aquilo, 2,07. Distrito, nem todos os distritos têm cota, mas os que tiverem lançam no 2,20,01. Certo? Pastor Calegari. O que acontece agora? Só um minutinho, pastor. Só para não perder o raciocínio. Tem igreja que está lançando saída do imposto de renda, mas não lança entrada. O caixa está O que vai acontecer aqui? O caixa vai ficar negativo. O caixa vai ficar negativo. Certo? Essa informação ela foi dada há um tempo atrás, de uma forma muito rápida, lá no próprio entrada do sistema. Eu recebi um e-mail de uma tesoureira. Parabéns para as mulheres, né? Parece que elas são a maioria das tesourarias. Eu recebi um e-mail ela dizendo o seguinte: o meu pastor disse que é a igreja que paga o imposto de renda. Eu falei, não, diga para ele que quem paga o imposto de renda é ele. Aí ela me mandou a resposta: não, ele está dizendo que é a igreja que paga. Aí eu disse: então você agora comunique ao seu SD e ao seu secretário de Finanças. Porque, querido, não. Imposto de renda quem paga é o pastor, não é a igreja. A igreja retém. Só que como ela retém, tem que dar entrada no caixa. Esse dinheiro não pode estar voando. E ele tem que sair. Ou seja, ele recebe mesmo imposto. Então, não é assim que funciona, tá? Está aqui os bispos, estão aqui os secretários-geral. O imposto de renda quem paga é o pastor. A mesma coisa no dízimo. Tem que ter a saidinha lá, mas tem que ter a entrada também. Se não tiver, seu caixa vai ficar negativo. Esta é a razão pela qual muitos caixas ficaram negativos. É por esta razão que agora, recentemente, aparece o alerta. Não aparece o alerta lá na hora de consolidar? Você não lançou entrada do fio. Né? Aí eu informei a pessoa que me perguntou, eu falei, não, mas olha, o fio é para o caso da igreja que o pastor recebe e tal. Aliás, não, na verdade eu disse que todo pastor tem que dar dízimo, né? Independente se ele é parcial, se ele é integral, o dinheiro é isso. Bom, pastores e missionárias que também são as clérigos da igreja, amém? Então, só um minutinho, meu pastor, vou lhe dar a oportunidade. Ela me devolveu dizendo o quê? Então não é conosco não, porque o nosso pastor ele não dá o dízimo do fio não. Aí eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui? Mas eu digo a vocês, eu tenho tantos problemas para resolver. Não, mas é porque ele deve depositar direto. Não, no caso da região dele não deposita direto não. Eu tenho tantos problemas para resolver que isso aí entra aqui e sai aqui. Não fique preocupado, se você por acaso faz isso, não precisa nem se constranger comigo, porque eu não fico fiscalizando isso aí, tá bom?
Vamos lançar certo aí. Diga, pastor. Apenas a título de uma sugestão de alguém que mexe muito com isso, eu acho que os dízimos do clérigo, nós tínhamos que ter 3 contos. Dízimo do clérigo, igreja. Dízimo clérigo, fio. E dízimo clérigo, SGAS. O quê? Não, lá em cima o 10101 é dízimos dos membros. 10101 é dízimo de membros. 101 é dízimo de membros. Ele tem que sair do dízimo de membros. Porque numa reunião da junta diaconal, que você vai ler dízimo de membros. Dízimo clérigo, igreja local, tanto. Dízimo clérigo fio, tanto. Dízimo clérigo SGAS, tanto. Então a gente fica lá com... Fala para ele, Deus. Entendeu, pastor Celso? Eu digo isso porque os planos de conta, cada um quer fazer do seu jeito. Você quer... Abre aí para mim, por favor, porque a gente tem umas cestas básicas que compra aqui só para uma associação. Eu falei, irmão, não dá para fazer um plano de conta para cada igreja. A única pessoa que nos autoriza a criar um plano de conta é o pastor Celso. Então você manda um e-mail para ele. Entendeu? Então tem que ser ele autorizado se ele achar pertinente. Eu estou dando de alguém que tem experiência nesse assunto, de fazer. Então eu tenho os 3 dízimos identificados. Até com o controle, saber se... Porque tem alguns malandros. Tem não, pastor. Deixa eu falar aqui. Não tem malandro não. Vamos voltar aqui, vamos aterrissar para poder terminar esse momento aqui para as outras perguntas. Por que me dá no 10101? Porque o 10101 ele deduz a cota orçamentária. Aqui paga, aqui não vai pagar. E aqui não vai pagar a cota orçamentária. Aqui paga. Se a igreja está recebendo aqueles 25% do pastor, está recebendo, então ela vai ter que pagar.